Oi galera, Davi Alves quem aqui fala e hoje eu vim contar a minha primeira impressão da leitura de As Duas Torres. Esse livro, como eu já expliquei na introdução, A Sociedade do Anel, é a parte 2 da história do Senhor dos Anéis. Então, aproveitando o gancho que eu deixei no outro vídeo para esse, sim, nesse livro a gente vai ver o livro 3 e o 4, que compõem ali os 6 livros do Senhor dos Anéis, e muito provavelmente a gente vai ver no próximo os livros 5 e 6 e acaba o Senhor dos Anéis. Não é uma trilogia, e sim uma história única que foi dividida em 3 volumes, de acordo com esses livros, como eu acabei de falar anteriormente. Então, esse livro aqui acontece tanta coisa, principalmente no capítulo final. Antes de contar um pouco da história, vocês já sabem do vídeo anterior, e eu super recomendo que você assista para ter um contexto melhor para esse, que houve um conselho e eles foram separados e mandados em uma comitiva para a missão que eles tinham de destruir o Anel na Montanha da Perdição. Então, esse conselho ele se desfez ao longo da jornada até lá, ou antes de chegarem até lá. Aconteceu que se separaram e a Sociedade do Anel se fragmentou. Uns foram sequestrados por orcs, outros foram atrás destes para tentar salvá-los, e outros 2 foram em direção à Montanha da Perdição. Eles se separaram e meio que se desentenderam. Um queria ir para a sua cidade, os outros não. E estavam ali decididos se iam ou não junto com Frodo até a Montanha da Perdição. E foi isso que aconteceu. Eu particularmente achei que essa divisão no livro ia ser muito ruim, mas não foi muito ruim, foi muito boa. Porque em O Senhor dos Anéis, em O Hobbit, a percepção de dias e meses não era uma coisa assim muito bem palpável. É como se passassem e ao mesmo tempo não. Então o tempo passava e você sabia que passava, mas você não sentia que passava. Em Hobbit, os dias passavam e a gente não sentia muito isso. Eu pelo menos não senti muito isso. Por exemplo, passou-se 3 dias, isso foi descrito no mesmo capítulo, e era como se tivesse passado 12 horas, suponho. Só um exemplo. Então essa divisão, por mais que tenha sido para mim, pelo menos, em alguns momentos um ponto baixo da história, foi também justificável. Então, eu particularmente não acho que tenha pontos baixos em O Senhor dos Anéis, visto que é um livro tão bem escrito, tão... Gente, só leiam. Só leiam. Esse aqui ainda, depois dessa segunda leitura, depois da leitura dessa segunda parte, continua, sem dúvida nenhuma, um dos melhores livros que eu já li na vida, um dos melhores de 2025. Isso eu posso afirmar agora, que já tenho mais de 50% do livro lido com toda certeza. O final, não tem como me decepcionar com o final desse livro, sinceramente falando. Eu não li ainda, a proposta eu vou começar amanhã, no dia que eu estou gravando esse vídeo, mas eu já espero uma grande coisa, porque eu sei que O Senhor dos Anéis é sensacional. E aproveitando, esse vai ser o gancho que eu vou deixar para o terceiro livro, que é a terceira parte, e também para o terceiro vídeo que eu vou fazer sobre a minha primeira impressão. Talvez, isso foi uma coisa que eu também falei na primeira parte, eu faça recortes desses vídeos, inclusive também de O Hobbit, coloque só da trilogia e depois só de O Hobbit. Sobre os pontos positivos, o que eu vou falar desse livro é que todos são os pontos positivos. Acontecem bem mais guerras do que aconteceu, por exemplo, em O Hobbit. No Hobbit, se eu não me engano, só aconteceu uma, que foram lá dos 5 exércitos. Algumas águias enfrentaram alguns lobos e orcs ali na montanha. Isso é spoiler para você que não leu o livro. E aí não é spoiler, visto que a Guerra dos 5 Exércitos acontece no capítulo 5, onde o autor, o Tolkien, já disse que eles iam sair vitoriosos. Mas o ataque das águias aos lobos e orcs, se eu não me engano, é um spoiler, mas não é um spoiler porque eu não disse por que isso aconteceu, a propósito. Então todos os pontos do livro, eles são abordados. Todas as perguntas têm as suas respostas e a forma com qual tudo é narrado, a forma com qual as lutas são narradas é uma coisa assim realmente maravilhosa. Acontece também uma morte aqui de um personagem que estava dentro dessa comitiva. Eu vou falar porque aconteceu no primeiro capítulo do livro 3, então é justificável, não é spoiler, visto que você vai ler no primeiro capítulo. É uma morte justificável, mas não mais do que aconteceu no livro 1. Agora um spoiler, eu espero que você já tenha lido a primeira parte, porque um dos personagens queridíssimos, que inclusive aparece em Hobbit, morreu no livro 1. Isso foi para mim uma coisa muito triste. Eu não esqueci de citar esse acontecimento no livro. Eu só realmente não relatei porque era um personagem tão querido para mim. E eu não queria falar. Enfim. Então, a comitiva, aos poucos, ela foi se desintegrando. 2 membros dessa morreram. E os outros se separaram. Não quero falar muito não, porque senão vou dar spoiler. Então, o livro 3 ele é focado principalmente nessa separação da comitiva, narrando os 2 lados, de uns que foram sequestrados e
os outros que estão perseguindo esses sequestrados para tentar resgatá-los. E depois, o livro 4, ele aborda ali um pouco mais de Sam e de Frodo, rumo à Montanha da Perdição. Resumindo muita coisa, é basicamente isso. Eu não vou falar aqui muita coisa, porque senão você vai perder a experiência maravilhosa, sensacional, que é a leitura desse livro, todos os pontos de reviravoltas e tudo o que acontece. E uma coisa é certa, principalmente para você que já leu o primeiro livro e quer saber se vale ou não a pena continuar com a trilogia. Vale super a pena. Super a pena. Eu não tenho nada a falar, nenhum ponto ruim. Até o ruim é justificável. Por exemplo, o do primeiro vídeo, que eu já tenho vídeo no canal, vai lá assistir, e esse também. É justificável a contagem dos dias, como eu falando anteriormente, aqui agora de forma bem resumida, seja uma coisa mais notada pela gente. Eu, pelo menos, não consegui perceber que os dias se passaram assim tão grande, de forma tão explícita em um Hobbit. Diferente, por exemplo, dessa divisão que foi feita em Senhor dos Anéis, eu consegui perceber isso da melhor maneira possível. Porque os capítulos, como são bem grandes, dão a gente essa certeza de que os dias realmente passaram. O que, a propósito, não é também um ponto negativo, visto que os capítulos do livro passam... Você lê assim, passou 1 hora e meia, você nem percebeu que passou a hora. Do nada você já está no próximo capítulo, então tudo acontece muito rápido, por mais que o capítulo seja muito longo. Muitas coisas acontecem e, gente, a história é muito fluida. Nesse ponto, a história é muito fluida mesmo. Super recomendo O Senhor dos Anéis, a propósito. E sim, vale super a pena ler o segundo livro, ler o terceiro, saber o final dessa história, caso você já tenha lido o primeiro e esteja aí com medo, quem sabe, de ler os 2 últimos livros que compõem aí O Senhor dos Anéis. E acontece uma reviravolta tão grande no último capítulo, uma reviravolta atrás de reviravolta atrás de reviravolta, e você fica... O livro vai acabar assim, não, o livro não vai acabar assim, o livro não vai acabar assim, e acaba de um jeito que é sensacional, deixando um gancho maravilhoso para o terceiro. Se do primeiro para o segundo, se da primeira parte para a segunda já deixou um gancho sensacional, da segunda para a terceira você fica mais aflito ainda para saber o que aconteceu no final dessa jornada. Só aqui para complementar um pouco do que eu já tinha falado anteriormente. E o título do livro, As Duas Torres, como vocês podem ver nesse road-stamp prata, se dá inteiramente por causa das 2 torres de Sauron, a primeira torre, e a outra que não é governada por ele ou influenciada pelo mal de Sauron, que aparecem aqui na história. Pelo que eu entendi, tá? Então esse foi o vídeo, bem mais objetivo, já que eu fiz a introdução no outro, explicando porque que O Senhor dos Anéis não é uma trilogia, explicando também em que ponto da história começa a partir do Hobbit, e também, principalmente, as influências, nesse caso nenhuma, que a série não tem para com o livro, algumas provas que eu mostrei com trechos do próprio livro que comprovam isso. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, compartilhe com aquele amigo que quer ler O Senhor dos Anéis e que também gosta de conteúdos literários. Se inscreva no canal e deixe o seu like, e até daqui a pouco com o próximo vídeo.